Ler a palavra de Deus para começar. Vamos ler Gênesis ali no capítulo 2, no verso 15 a 17. Vamos começar do começo, né? Eu fiz o slide, mas porque para ficar melhor, mais fácil, são coisas que vocês já sabem. Vamos relembrar algumas coisas e tem outras coisas que você vai ficar chocado. Talvez você fique chocado também, tá? Então vamos começar. Gênesis capítulo 2, do verso 15 a 17. Diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Olha só, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos ler mais um versículo lá em Lucas capítulo 12, versos 42 a 44. Diz assim: Disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade eu vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Amém? Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós suplicamos e rogamos a Ti, Senhor Deus, que o Teu amado, doce Espírito Santo ministre a Tua palavra em nossos corações, daqueles que estão aqui, daqueles que vão ouvir essa palavra, Senhor. Porque eu creio que o Senhor é fiel e tem poder para, ó Deus, transformar o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, e que nós possamos crescer para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos começar com mordomia cristã, que já é muito conhecido, né? Mordomia cristã. E no dicionário Aurélio define mordomo como sendo o serviçal encarregado da administração de uma casa. Ou seja, devemos viver como os bons mordomos e administrar, essa palavra aqui é interessante, administrar bem o que é do Senhor. Então isso é mordomo, irmãos. Todo cristão é um mordomo de Deus. Deus coloca na mão de cada um dos seus filhos algo para administrar, recursos para administrar, bens para administrar, pessoas para administrar, como na família. Então Deus coloca nas nossas vidas isso. Devemos viver como bons mordomos e administrar bem o que é do Senhor. Vamos lá, primeiro. Na mordomia cristã aprendemos e entendemos. Primeiro, nada me pertence. Não tenho nada, sou apenas mordomo dos bens que o Senhor me confiou. Exemplo, José. José viveu na casa de Potifar. Ele administrava os bens, os recursos de Potifar. Quando ele foi governador do Egito, ele foi servo, ou seja, ele serviu e ele administrou todos os recursos do Egito. Então, é um mordomo. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Ou seja, irmãos, Deus nos chama para sermos servos, mordomos. Fiel, porque tem mordomo infiel também. Se tem um mordomo fiel, tem também um mordomo infiel. Se tem um mordomo prudente, como diz aqui a palavra, tem também mordomo imprudente. Então o Senhor quer de nós que nós sejamos mordomos fiéis e prudentes. Segundo, o Senhor é dono de tudo. Então esse aqui é bem conhecido. Salmos 24:1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos 24:1. Ageu 2:8. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Isso quer dizer, irmãos, que tudo no céu, na terra, debaixo da terra, tudo pertence ao Senhor. A mordomia cristã ensina que nós não temos nada, tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Ele, o Senhor dos céus e da terra. Somos administradores dos bens que o Senhor nos confiou. Na mordomia cristã, trata dos bens e da qualidade de como administramos
as coisas menores e as coisas maiores que Ele nos deu. E embaixo aqui tem vários versículos, irmão, que fala que Deus, Ele é Senhor de tudo. Então, isso nos leva a entender, irmãos, que nós simplesmente somos servos e mordomos do Senhor. Que nós vamos administrar aquilo que Ele colocou na minha mão, aquilo que Ele colocou na sua mão. Tudo pertence ao Senhor. 3. Vamos prestar. Nós vamos prestar contas ao Senhor de tudo que nos confiou. Então, irmãos, é isso. Nós vemos aí que como que a palavra do Senhor é lindo, né? Nada me pertence. O Senhor é dono de tudo. E daquilo que entrega em nossas mãos, nós vamos prestar contas ao Senhor de tudo que Ele nos deu, que Ele nos confiou. Jesus ensinando na parábola dos talentos, Mateus 25, 19. E muito tempo depois veio o Senhor daquele servo e fez contas com eles, ou seja, pediu contas. Ele tinha que prestar conta ao seu Senhor. E na parábola das minas também, Lucas 19, 15 diz assim: e aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha gastado negociando. Ou seja, cada servo teria que prestar contas daquilo que estava em suas mãos, dado pelo Senhor. Então nós vamos, irmãos, nós temos que ter essa consciência como mordomo. Um dia nós vamos prestar contas a Deus de tudo que Ele nos deu, nos entregou para administrar. Seja a família, seja uma empresa, seja o lar, a casa, seja a família, seja os filhos. Tudo, irmãos, tudo que é de Deus, nós vamos prestar contas daquilo que Ele colocou em nossas mãos. Todos os recursos, né? Até os mínimos detalhes, né? É interessante isso. Quando eu ouvi uma pessoa ministrando dizendo que Deus vai pedir conta de tudo, até do copo que você quebrou na sua casa, assim de qualquer jeito, sem ter nenhum cuidado. Você veja que é de tudo mesmo. Um dia, todos nós iremos prestar conta de tudo que o Senhor nos deu. Prestar conta de tudo que o Senhor nos deu, confiou, de como administramos. A forma como administramos as coisas materiais impactam profundamente a nossa vida espiritual. Isso é uma verdade, irmãos. Da maneira como nós administramos, vai revelar também o nosso espiritual, a nossa vida com Deus. O cuidado que nós temos com as coisas que Deus nos dá nesta terra, vai refletir muito na nossa vida espiritual com Deus também. Então nós precisamos cada dia entender essas coisas que o Senhor tem nos ensinado, falado conosco. Nós sabemos de muita coisa, nós aprendemos muita coisa, mas muitas vezes nós precisamos colocar em prática em nossa vida aquilo que Deus tem nos ensinado. 3:1. Para Deus, todas as coisas são tidas como espirituais. Lucas 16:11. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas, né? Ou seja, né? Todas as coisas impactam a nossa vida espiritual. Na mordomia cristã, trata da qualidade de como administramos tudo que o Senhor nos tem dado. E daquilo que o Senhor tem dado, está também o dinheiro. Então, irmãos, Deus é aquele que Ele está conosco, Ele nos guia, nos orienta, Ele nos dá os seus recursos, dá os seus bens. Agora, nós como mordomos precisamos administrar com qualidade. Esse aqui que pega muitas vezes do nosso lado.
administrar com qualidade aquilo que o Senhor nos entregou. E dentre todas as coisas que o Senhor me entregou, bens materiais, família, pessoas para administrar, empresa, tudo que o Senhor nos deu para administrar, também há o dinheiro, envolve o dinheiro. Então é nisso, irmãos, que nós vamos então começar a falar. Vai envolver dinheiro. Deus me deu dinheiro, Deus te deu dinheiro para nós administrarmos. A quantia que Ele dá para cada um é diferente, mas Deus deu. E nós temos essa responsabilidade de administrar esse recurso que chega em nossas mãos. Porque Deus, Ele quer dar mais. Como é que Ele vai dar mais se eu não consigo administrar aquilo que já me tem dado? Deus quer me dar mais. Como é que eu vou dar mais se eu não consigo colocar metas, colocar ali, fazer planilhas, fazer orçamentos, né? Ter uma visão de futuro? Como é que Ele vai colocar coisas na minha mão se eu não tenho nada disso? Nenhuma estratégia para aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Deus tem muito para dar, irmãos. O problema somos nós, que muitas vezes nós não estamos preparados para receber mais, como o pastor Saulo falou aqui. Estou ouvindo uma pessoa disse que muitas pessoas ganharam milhões, perderam tudo, porque não souberam administrar aquilo que eles ganharam. Irmãos, isso é fato, não é história, é fato. Falta sabedoria para administrar. E Deus, irmãos, Ele dá sabedoria. E nós precisamos ter a disciplina para que nós possamos, então, saber administrar esse recurso que chega em nossas mãos. Então vamos ver isso, irmãos. Deus nos deu dinheiro. E o dinheiro, irmãos, é coisa boa. 3:2, dinheiro. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, parte A. Diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10a. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Portanto, nós não devemos amar o dinheiro. É o amor ao dinheiro que traz o problema, que gera problema. Não ser escravizado pelo dinheiro, porque o dinheiro escraviza também. Não ser escravizado por ele. Não enxergue o dinheiro como sinônimo de problema. Muito pelo contrário, o dinheiro ele tem que ser solução e não problema. Então, irmãos, esse versículo é verdadeiro. O amor ao dinheiro vai trazer problema. O amor ao dinheiro, quando há amor ao dinheiro, as pessoas matam por isso, por causa do dinheiro. As pessoas, irmãos, é terrível, as pessoas matam até seus entes queridos, por causa de dinheiro, por causa de herança, por causa de coisas, de bens. Tudo por causa do amor ao dinheiro. Mas quando nós lidamos com sabedoria, com dinheiro, nós vamos perceber que é bênção. Que é bênção. Por isso, não devemos enxergar o dinheiro como sinônimo de problema. Não é sinônimo de problema. Falar sobre dinheiro ainda é um tabu na sociedade. Irmãos, achei incrível esse comentário. Que falar sobre dinheiro é um tabu. E é uma realidade. Olha só. O dinheiro é um tema que propõe a conversa mais difícil na família. Quantos problemas nós tivemos dentro de casa, irmãos, quando o cônjuge senta para conversar sobre o dinheiro e dá problema, dá confusão, dá briga. Não, esse dinheiro é meu, não, esse dinheiro é meu, eu vou gastar assim, não, eu vou gastar assim, eu vou fazer isso como eu quero e tal. Irmãos, veja como é um tabu tremendo, as pessoas não conversam sobre dinheiro em casa. Veja como é um tabu tão grande falar sobre dinheiro até na igreja. Até na igreja, porque tem pessoas que acham que dinheiro não é para falar na igreja. Irmãos, falar sobre dinheiro é tão espiritual, falar sobre finanças é tão espiritual quanto falar sobre a salvação,
sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre a oração. É importante, irmãos, e a igreja precisa acordar para isso. Por quê? Porque muitos estão se afundando na área financeira, e isso não é a vontade de Deus. Por isso, o dinheiro, muitas vezes, na família, é um problema difícil de se resolver. Por isso, a sabedoria do casal. Inclusive, estava falando com o Tiago fala que tem, na apostila do casados, lá de família, lá no curso de família, tem uma lição que fala sobre finanças de família, porque isso é muito importante, irmãos. O cônjuge precisa entender que o dinheiro não é só mais de um, precisa se somar esse dinheiro para vencer, para prosperar, para crescer. E isso acontece quando há essa unidade no cônjuge, na família. Há crescimento quando se propõe a falar sobre o dinheiro e fazer planos, fazer orçamento, colocar metas e colocar sonhos para conquistar. A reflexão e o diálogo sobre o dinheiro não é tão comum, né? Por exemplo, planilha, orçamentos, metas e sonhos. Muitas vezes essas conversas estão muito longe na família, né? Então, irmãos, você vê como que nós precisamos aprender. A gente talvez não se dá conta de que muitas vezes a nossa vida financeira não está bem por causa disto, né? Por causa desse entrosamento na família, né? E no assunto falado. Não existe muitas vezes planilha, não existe orçamento, não existe metas e sonhos em realizar na família. Então o dinheiro fica assim, solto. O que aparecer compra, o que aparecer faz, né? E muitas vezes acontece que a esposa pode fazer uma conta sem falar com o marido, e o marido faz uma conta sem falar com a esposa, e quando vai ver, os dois estão afundados em dívida, porque eles não conseguem mais conciliar e pagar outras contas de casa. Você veja bem como é que é importante o diálogo. Irmãos, isso aqui é bom até para falar para jovens, adolescentes, quem vai casar, porque isso é importante. Falar nesta área financeira na família é de suma importância para que a família tenha uma saúde financeira formidável. Então, irmãos, nunca é tarde para nós colocar a nossa vida financeira nos eixos, como Deus quer. Praticamente tudo que fazemos envolve um lado financeiro. Isso é verdade, irmãos. Nada cai do céu. O que cai do céu é neve e chuva. Nada cai do céu. Tudo envolve dinheiro. Se você vem à igreja de carro, o carro tem que estar bom para rodar e tem que ter combustível. Né? Se você quer convidar alguém para ir à sua casa, você tem que desembolsar um dinheiro para comprar, para servir a pessoa que você convidou. Vai ser momentos alegres em comunhão, mas tudo envolve dinheiro. Se o senhor quer viajar, irmãos, precisa ter um planejamento. Tudo envolve dinheiro, tem que ter metas, tem que ter sonhos. Tudo envolve dinheiro. Inclusive, a minha digníssima esposa foi contemplada com voucher de uma viagem, irmãos. E a nossa família vai viajar em dezembro por conta desse voucher que ela ganhou, foi abençoada na empresa. E, acima de tudo, quando ela foi contratar lá o serviço da viagem, ultrapassou R$27, falou, não, esses R$27 vamos dar o desconto, não vamos pagar nada nessa viagem, nós vamos viajar, né, para a glória de Deus, nós vamos ficar uns 3 dias no Rio de Janeiro lá, de férias e volta. Mas, irmãos, tudo Deus deu, Deus abençoou, minha esposa é muito abençoada. Então, irmãos, tudo envolve dinheiro, não adianta, irmãos, não adianta, olha. Se você vir para a casa de Deus, você precisa de calçar um tênis, vestir uma roupa. Tudo envolve dinheiro. Se você está na sua casa, um bico desse que fica acesa, envolve dinheiro. Por isso que lá em casa, irmãos, eu sou aquele que apago as lâmpadas.
Eu chego e vou apagar, não está ocupando aqui no quarto, eu apago a lâmpada. Não está ocupando lá fora, eu apago a lâmpada. Aí vem o outro lá, acende e eu apago de novo. Não está usando. Então, irmãos, tudo envolve dinheiro. Se nós não soubermos administrar o que Deus nos deu, então fica muito difícil para Deus colocar mais em nossas mãos. Por isso, irmãos, não adianta. Precisamos administrar bem os recursos que o Senhor colocou em nossas mãos. 3.2b. Como administro o dinheiro que o Senhor me confiou? Como administro o dinheiro que o Senhor me confiou? Vamos lá. Educar a mente para utilizá-lo sabiamente. Capítulo 12, verso 2 de Romanos. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Irmãos, tudo começa na mente, no coração. Se eu quero mudar, eu preciso mudar aqui dentro. Tudo começa daqui, eu preciso entender que eu ganho X, não posso ultrapassar desse X. Então eu preciso entender, eu preciso ser transformado na mente. Que muitas vezes eu vou numa loja, tem uma calça lá, eu não posso comprar por causa do valor da calça, então eu não vou comprar. Então tudo exige-se na mente, é na mente que traz essa transformação. A gente saber adquirir coisas, alguma coisa, eu preciso ter essa mente transformada, eu não posso gastar o que o Senhor me dá de qualquer jeito, isso não. Ser fiel ao Senhor, segundo, ser fiel ao Senhor, não importa o quanto ganha, se é 1 milhão, se é 10 reais, seja fiel. Quem é fiel? Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Isso é o Jesus dizendo. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Mateus 25:21. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Então é isso, irmãos. Ser fiel é bênção de Deus em nossas vidas, é o ser fiel. Confiar nas promessas de Deus quanto ao dizimar, ao ofertar ou ter um coração generoso. Salmos 23:1, já foi lido aqui. Deuteronômio capítulo 28, 1 e 2. Mas eu gostaria de ler Provérbios 3, 9 e 10. Nós precisamos crer nas promessas de Deus para as nossas vidas. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros. Olha só as promessas, olha só as promessas. É confiar nessas promessas de Deus em nossas vidas. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha, irmãos, Deus sempre pediu para o seu povo dizimar, ofertar, ter um coração generoso. Agora o Senhor, irmãos, sempre prometeu abençoar o seu povo. Precisamos crer nessas promessas. Olha só a promessa que está lá em Malaquias 3, verso 10 a 12. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher desse. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As promessas do Senhor são grandes em relação àquilo que Ele pede de cada um de nós. Precisamos confiar nessas promessas de Deus e orar essas promessas de Deus em nossas vidas. Nós precisamos crer. E quando eu sou fiel ao Senhor no dízimo, quando eu sou fiel nas ofertas, quando tenho um coração generoso, Deus é aquele que derrama suas bênçãos sobre a nossa vida. Então, quando nós administramos dinheiro, nós precisamos separar aquilo que é de Deus. Não importa a quantidade, não importa o valor. Devemos ser fiéis ao Senhor. 3.2c.
Irmãos, essa aqui acho que é umas regras de ouro na área da administração financeira. Gastar menos do que ganha. Isso se chama sustentabilidade financeira. Ter o padrão de vida dentro daquilo que ganhamos. Isso, irmãos, isso aí, nós precisamos engolir, ingerir bem, porque, como diz bem, ter o padrão de vida dentro daquilo que ganhamos. Se eu ganho, irmãos, X, eu não posso gastar Y. Eu tenho que chegar até X. Então isso envolve o quê? Controlar o gasto. Controlar para saber para onde está indo o dinheiro. Anotar cada centavo. Planilha. Uma coisa que eu estava lendo, que mais de 50% das pessoas, chega a 60%, não faz nenhum tipo de planilha financeira, planilha do lar. E planilha serve para isso, para saber para onde você está gastando. Tem aquela história, irmãos. Poxa vida, eu ganhei tanto, já acabou o dinheiro, nem sei para onde que foi. Isso é normal nas conversas. Eu nem sei para onde que foi. Por quê? Não tem planilha. Simplesmente, eu não sei porque eu não anotei com o que gastei. E muitas vezes, aquelas promoções, aquele negócio, aquela pechincha, aquele que é só hoje, a promoção, engana muita gente, leva muita gente a fazer contas desnecessárias e fazer contas que não se coloca no meio da planilha dos gastos. Isso é terrível. Então, olha só, controlar mais os gastos. Porque aí sim, irmãos, eu preciso entender então que eu tenho um padrão. Eu não posso, irmãos, eu não posso seguir um padrão de vida se o irmão meu ganha 10 mil, se eu ganho 3 mil. Eu não posso, irmãos, querer me comparar a ele ou querer ser igual a ele nessa área. Não adianta. Eu vou, bater a cabeça na parede. Então isso, eu preciso entender, o meu padrão de vida é isso, eu vou viver nisso e crer que Deus vai me abençoar, eu vou prosperar, eu vou crescer. Mas não querer viver, irmãos, como o padrão de outro. Isso faz a pessoa quebrar a cabeça. Comprar com consciência e não satisfazer emocional. Ou seja, irmão, tem muitas pessoas que compram por emoção, pelo impulso na hora. E com isso vai gastar desnecessariamente. Por isso, a regra das 72 horas. A regra de 72 horas. Se eu vejo um negócio, e me atraiu, eu quero comprar. E dá aquela absurda de comprar, aquela vai me satisfazer emocionalmente. Calma, espere. Espere. É necessário fazer esta compra? É bom perguntar, é necessário fazer essa compra? É bom, será que isso eu vou adquirir? Eu preciso adquirir? Espere então um tempo. O palestrante disse que 72 horas, de repente 24 horas já resolve para você. De repente 2 dias já resolve. Espere, não compre por emoção. Comprar por emoção não traz bom resultado. Não traz bom resultado. Olha só, gastar menos que ganha. Termos capacidade de investir, poupar e ter uma reserva, irmãos. Você vê que não é fácil. A gente tem o nosso salário mensal. E a gente precisa saber para onde está indo. A gente precisa entender que também desse dinheiro que eu ganho, eu precisava entender que eu preciso ter uma reserva, ter uma poupança, porque eu não sei o que pode acontecer amanhã. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas se endividaram mais. Não é porque as pessoas quiseram se endividar. E muitas pessoas não se endividam porque quer também. Mas porque aconteceu coisas, o ente querido faleceu e precisou gastar com velório, com outras coisas, A pessoa perdeu o emprego, irmãos. Então, se tem um carro, como é que vai pagar a prestação do carro? A prestação de algo que ele comprou. Entendeu? Então,
Tinha um pequeno comércio, fechou o pequeno comércio, como é que vai pagar o fornecedor? E depois a pessoa não paga o fornecedor, perde o crédito, não tem como comprar. Então, nesse tempo de pandemia, a pandemia aconteceu muito isso, né? Muitos pais de famílias perderam o seu emprego, muitas mães de família perderam o seu emprego e não conseguiram no lar conciliar as contas. Então teve que cortar muito, tem que ter muita sabedoria para cortar muitos gastos para se adequar àquilo que estava entrando de recurso no lar. Então, termos capacidade de investir, poupar ou ter reserva. 3.2 e é o último ponto. Investimento. Para grande parte das pessoas, investir ainda é um conceito distante. Por quê? Porque qual que é a nossa desculpa? Porque não sobra. Porque eu ganho não dá nem para o mês. Então, sempre vai ter uma desculpa, né? Mas olha só, economizando pequenos valores hoje, pode se transformar em uma grande reserva amanhã. Quantos da sua renda você pode investir, poupar ou fazer uma reserva? Olha só, tem palestrante da área financeira que vai falar assim, você tem que separar 10%, outros falam 20%. Tem cabral que fala que você tem que economizar até 50%. Mas, irmãos, se você conseguir 1%, já é o começo. O negócio é começar. Ou 3%, ou 5%. E você conseguir chegar a 10%, irmãos. Olha só o exemplo de R$1.000. Vamos supor que a renda é R$1.000. De 1% é R$10, 3% R$30, 5% é R$50, 10% é R$100. Por que é tão distante investir? Porque muitas vezes eu acho que é pouco. Vou tirar R$10. Não, irmãos. Começar do pouco, do pouco. Tem aquela história que a galinha enche o papo de grão em grão. Agora você multiplica o valor por 12. Você multiplica aí, você que está novo ainda, multiplica por 40 anos. E aí tem o juro, tem a correção e tudo. Nesses 40 anos, se você não mexer, quanto é que você vai ter? Você vai ter uma boa reserva. Muitas vezes nós esquecemos que um dia nós temos que aposentar. Nós não vamos ser jovens para sempre. Irmãos, e isso deve trazer preocupação a cada um de nós. O que eu estou fazendo para me sustentar quando tiver com 70, 80, 90 anos, 100 anos? É coisa de se pensar, irmãos. Por isso, a educação financeira é importante. Por isso eu preciso me organizar financeiramente. Porque Deus quer nos abençoar mais e mais. Tesouro desejável e azeite é na casa do sábio. Na casa do sábio vai ter recurso. Na casa do sábio vai ter abundância. Na casa do sábio vai ter coisa extraordinária. Mas o homem insensato os esgota. O homem insensato, irmãos, ele vai devorar tudo que tem. Falta de sabedoria para administrar na área financeira. Deus tem muito para dar para mim e para você, eu creio muito nisso, mas eu preciso fazer a minha parte também. Eu já vivi muitos milagres de Deus, irmãos, na área financeira, já vivi. Essa viagem já é uma prova que Deus é aquele que abençoa. Porque nós não tínhamos nenhum plano de viagem, a não ser lá para Foz. Nenhum plano, mas Deus nos abençoou. Quando eu fui para Israel, se eu fosse pagar do meu bolso na época, eu teria que desembolsar mais ou menos R$20.000, mas eu ganhei praticamente tudo. Eu tenho vivido experiências na área financeira na minha vida. Eu creio também que você tem experimentado bênçãos de Deus na sua área financeira. Mas nós precisamos também saber ser bons mordomos e administrar com qualidade os recursos que Deus tem colocado em nossas mãos. Então, irmãos, esse é a primeira mensagem desta série. Vai estar aqui ministrando também Tiago, o pastor Sala irá ministrar também. Tem muitos assuntos nessa área, irmão. Lá tem muito assunto. Se a gente for
Aqui não falei sobre dívida, aqui não falei sobre cartão de crédito, aqui não falei sobre, né, reserva, talão de cheque, né, aqui não falei sobre isso. Eu só falei a mordomia cristã, a maneira como Deus quer que nós administramos os recursos que nos tem dado. Mas é muito amplo falar sobre finanças, e nós, como igreja de Jesus Cristo, nós precisamos aprender isso. Ser bons administradores, porque vai multiplicar na sua vida, amém? Vai multiplicar na minha vida. Por isso que a Bíblia fala, vocês vão ter para emprestar. Deuteronômio capítulo 28, você vai falar isso. Vocês vão ter para emprestar. Como é que eu vou ter para emprestar se não tem nem para mim, né? Ou, por que eu vou emprestar se eu aqui em casa eu estou precisando muito mais ainda? Deus tem muito mais para mim e para você. Eu quero declarar isso, eu quero profetizar que Deus tem muito mais para mim e para você. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus.